Minha gente, a vida do PT não tá nada fácil. Por mais que as pesquisas tentem a todo custo manipular a opinião popular e colocar sempre o Lula como o favorito que vence no primeiro turno, no segundo, é sucesso total, mas que nunca consegue encher a rua e ainda foge da luta, foge do debate, foge da sabatina. Sim, é isso mesmo. Não bastou só o Haddad, né, fugir aí da sabatina na Jovem Pan semana passada, arregou, fugiu, é um fujão. Agora também o Lula, ele não aceitou a sabatina na Jovem Pan, participou de tudo, todo o processo do sorteio e agora arregou igual o seu querido, né, afiliado Haddad. E aí eu me pergunto, gente, se ele tivesse na frente, como essas pesquisas mostram, se ele fosse tão popular, se ele tivesse de fato feito tanto no governo dele e não tivesse nada que temer, por que esse medo de ser sabatinado na Jovem Pan? Sendo que semana passada a Jovem Pan entrevistou o Rodrigo Garcia e o Tarcísio e manteve sempre o nível com os dois convidados. Quem entrevistou, né, que foi a Amanda Klein, o Mota e teve mais um que agora foge o nome. Os três foram super respeitosos, né, com os candidatos, fizeram as perguntas, tudo sempre com muito cuidado para não parecer ou tendencioso ou faltar com respeito com o convidado, enfim. Então, a Jovem Pan mostrou que recebe todo mundo com muito respeito, né, e disposto a ouvir os lados. O Lula não aceitou, fugiu da luta, né? Então, isso mostra como ele sim, de fato, tem algum medo aí, algum certo medo, e como de fato ele sabe que o governo dele teve muitas falhas e iam questionar ele sobre todas essas falhas, sobre o posicionamento dele a favor do aborto, sobre essas pautas mais delicadas que os marqueteiros e quem trabalha com ele pediu para ele deixar um pouco de lado para não perder voto e os evangélicos, os cristãos, o povo mais conservador não se indispor com ele. Bom, já sabemos que o povo conservador cristão está de um lado, que com certeza no lado da esquerda. Mas o Lula falando aí, elogiando e falando sobre aborto e defendendo o aborto, isso faz com que ele fique numa posição pior do que a que ele já está. E de outro lado a gente tem o Bolsonaro, que hoje, 8h30 da noite, vai na sabatina do Jornal Nacional. Esse que tanto se enche a boca para falar que não gosta da democracia, tá lá, tá indo, né, pra zona, pro campo dos inimigos, dos surubus que fazem de tudo, desde que ele assumiu a presidência da República, todo santo dia, nem final de semana descansam, né, pra tentar acabar de alguma forma com a imagem do Bolsonaro, pra ele perder eleitor, pra ele não se reeleger. Então ele está indo lá cumprir com o seu dever como candidato, como presidente da República e responder as perguntas. E o que a gente espera das perguntas aí desses jornalistas da Globo? Que mantenham respeito. Mas será que eles vão conseguir? Ou a militância vai falar mais alto que eles? Bom, aí a gente vê o candidato que não tem medo e vai lá e enfrenta de frente, porque tem convicção do que fez durante os 4 anos do seu mandato, que é o Bolsonaro. E do outro lado a gente tem o fujão do Lula, que precisa ficar se escondendo atrás de pesquisas contestáveis, com números aí bem contestáveis e que a maioria da população não confia mais, precisa ficar se escondendo e fazer a sua campanha assim, porque não tem outra forma. Ele chama as pessoas pra rua, teve comício sábado, esperavam 100 mil pessoas, o PT esperava 100 mil pessoas e deu 9.500 pessoas, nem 10 mil pessoas. Então o Lula, a única forma que ele tem de fazer campanha é essa com as pesquisas, é a única forma de apontar ele como o grande vencedor, como o candidato que está à frente, né, na frente aí do jogo eleitoral, do período eleitoral. Agora, quem arrasta as multidões para a rua é o Bolsonaro. Para onde vai o Bolsonaro, o povo segue atrás e acompanha e tira foto, né? E torce verdadeiramente. Agora, esses aí do Lula, a gente não vê. O que a gente vê atualmente do PT? A única coisa que eles fazem é aparecer aí nas pesquisas, a única forma. Ficam inventando fake mentiras a respeito do Bolsonaro para arranhar a imagem dele, jogam sujo. Ficam fugindo, né, das ruas.
O Lula não dá os caras na rua e mesmo assim as pesquisas indicam que ele está como preferido na corrida eleitoral, foge de sabatina, de entrevista. E aí, será mesmo que essas pesquisas estão certas e o Lula é o favorito? Porque ele se comporta como tudo, menos como quem é favorito na corrida eleitoral. Porque se de fato ele fosse o preferido na corrida eleitoral, ele não perderia o tempo dele, né, o PT, inventando mentiras sobre o Bolsonaro, iriam em sabatinas, iriam pra rua ver o carinho das pessoas, né? Marcaria uma grande manifestação para comemorar o resultado aí das pesquisas, das grandes pesquisas, daria, né? O Lula daria entrevistas. Então, minha gente, se ele fosse o preferido, ele faria tudo isso. E a gente vê que ele faz todo o contrário. Por que será?